quando Jesus, ele amanhece o dia, vai descer do monte, Jesus vai encontrar uma grande multidão que estava em volta ali do monte. E quando Jesus desce, ele vai encontrar alguns discípulos, os escribas, que discutiam ali. A gente não sabe o motivo da discussão. E diante daquele cenário, aparece o pai de um garoto. E o pai desse garoto vem trazendo consigo seu filho, que estava vivendo uma influência maligna. Esse filho que precisava de uma libertação, que precisava de uma intervenção divina. O que me chama a atenção é que o pai desse garoto, ele vai recorrer a Jesus, porque ele sabia que Jesus podia solucionar o problema do seu filho. Ele sabia que ele jamais ia sair da mesma forma se ele encontrasse com Jesus de Nazaré. Diz a Bíblia Sagrada que naquela época, nas Palestina e em Jerusalém, diz que a fama de Jesus percorria por toda a cidade. Aonde Jesus passava, havia noticiários de milagre. E o primeiro noticiário foi: você não sabe de uma, Jesus entrou em Caná da Galileia e foi convidado para um casamento. E Jesus realizou o primeiro milagre, transformando a água em vinho. E isso começou, irmão, a ser noticiado em Jerusalém. E o povo queria ouvir Jesus, o povo queria encontrar com Jesus, porque Jesus atraía a multidão. E essa multidão que era atraída por Jesus, havia algumas qualificações. A multidão que ia até Jesus por causa do pão que ele tinha para dar, a multidão que ia para Jesus porque ele era o Salvador da humanidade, e também havia a multidão que estava ali cercado para sondar o ambiente, para ver se pegava Jesus no contrapé da lei, que eram os escribas. Os irmãos sabem quanto eu que os escribas é conhecido na Bíblia como os doutores, como homens iletrados, homens entendidos, homens intelectuais da lei. E eles estavam ali discutindo com o discípulo, porque o discípulo, diz a Bíblia, que eles não puderam expulsar o demônio do filho daquele homem. O que me chama a atenção também é que quando Jesus ele chega até a multidão, Jesus vai dizer: por que vocês discutis com ele? Por que vocês estão contendendo com eles? Jesus desceu no monte para resolver um problema que estava acontecendo debaixo do monte. O que me chama a atenção é que Jesus estava em uma atmosfera de oração. Jesus estava em uma atmosfera ligado, contato com o Pai. E toda vez que a igreja começa
enfermidade. E essa enfermidade faz com que ele não escuta e ele não fala. Mas outra coisa, era uma enfermidade influenciada por um espírito maligno. Quando nós olhamos para os tipos de enfermidade, a Bíblia fala da enfermidade do corpo físico. E essa enfermidade, ela é tratada com médico. Você vai no hospital e o médico vai fazer um diagnóstico para saber o que você tem e vai te dar uma receita médica para você tomar um remédio para você sarar. Essa enfermidade é a enfermidade da carne no corpo. E outra enfermidade é a enfermidade que é causada por causa do pecado. Lembra do paralítico de Betesda? Lá na frente Jesus vai encontrar e Jesus fala assim: olha, você não faça mais isso, para que isso não aconteça coisas piores, ou seja, não peques mais, para que outras coisas piores venham agregar sobre a sua vida. E a Bíblia fala também, meu pastor Carlos, de enfermidade que é conhecida na Bíblia Sagrada como enfermidade espiritual. E Deus está falando nesta noite. Você sabe que muitas vezes, pastor Carlos, nós vamos orar para alguém, nós vamos interceder por alguém, e a gente não sabe o motivo da enfermidade. Talvez a pessoa está precisando de se arrepender, está precisando de perdoar, está precisando de ter um encontro real, e nós estamos orando para Deus curar, sendo que Deus está tratando, e Deus está falando nesta noite: eu vou te dar discernimento de espírito. Para onde você chegar, você vai deduzir o que é, aleluia, o que é o nível daquela enfermidade. Levanta as mãos sobre Deus nesta noite. Deus vai levantar uma geração que vai ser cura para aqueles que estão lá fora precisando de uma providência de Deus. E a Bíblia vai dizer que esse homem chega até Jesus e Jesus vai dizer: ó geração incrédula. Para quem Jesus está falando? Geração incrédula. Jesus está falando dos próprios discípulos. Aleluia. Jesus estava tratando com seus discípulos, dizendo que eles estavam incrédulos, ou seja, a sua fé estava pouca, a sua fé estava baixa. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus chega, Jesus vai dizer: trazei o menino para mim, ou seja, trazei o problema para mim. E eu tenho uma palavra de Deus nesta noite. Pode ser um discípulo, pastor Carlos, seja espiritual, seja de oração, seja de consagração, mas tem coisa que discípulo não resolve, tem coisa que o pastor não resolve, tem coisa que o presbítero não resolve, porque tem coisa que só resolve é Jesus de Nazaré. E Jesus está falando para alguém que entrou nessa noite: eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua aflição, mas quem sabe você já bateu em tantas portas, já levou o teu problema para uma irmã que é usada para um profeta ou uma profetisa de Deus, e às vezes você saiu de lá arrasado, você não resolveu o teu problema, mas eu venho te convidar nessa noite: trazei o teu problema aos pés de Jesus. Trazei o teu problema aos pés de Jesus. E o que me chama a atenção é que quando nós levamos o nosso problema aos pés de Jesus, aí as coisas mudam, aí as coisas acontecem. Porque, meu irmão, porque Jesus, ele tem um poder sobre a sua vida. Jesus, ele tem poder, aleluia. Porque os discípulos não expulsaram demônios? Porque na Bíblia, em Mateus capítulo 10, no versículo 1, Jesus convoca o seu discípulo e diz a Bíblia que Jesus dá poder
E nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ei, sabe por quê? Quando você vai em alguns ambientes, quando você vai em alguns lugares, e quando você começa a orar e alguma coisa começa a acontecer, alguém começa a ficar irritado, é porque a presença de Jesus incomoda o inferno, a presença de Jesus incomoda os demônios. Nessa noite, se você vem buscar a presença de Jesus para levar para a tua casa, hoje é noite de levar Jesus para a sua casa, porque Jesus é sinal de resposta de oração. Jesus é que cura e liberta nessa noite. Leva Jesus. Ele me chama a atenção. É quando o jovem demoniado, quando viu Jesus, havia um segredo, pastor Carlos, porque no monte da transfiguração, a glória de Deus desceu sobre Jesus. Ficaram as suas vestes, ficaram alva como neve, e a glória foi tão grande, pastor, que quando desceu no monte, porque a Bíblia diz que quando Moisés desceu no monte, disse que o seu semblante havia glória da presença de Deus. E quando Jesus desceu no monte, diz que eles ficaram superfatos, ficaram de boca aberta, porque eles estavam vendo a glória de Deus que estava sobre a vida de Jesus. E nessa noite, olha para cá, eu sei que o nível de espiritualidade que você está vivendo na sua cara pode ser grande, o diabo pode estar batendo dos quatro cantos, mas eu tenho a palavra de Deus. Se você se encher da glória, se você se encher do Espírito, se você se encher da presença, os demônios não vão bater de retirada na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você estiver. Quando você chegar, o que vai entrando nessa, levanta a mão, também levanta. Quando você colocar as mãos, aleluia, colocar tudo nos pés, o diabo vai chegar falando assim: chegou o poderoso, chegou o grandão da Galileia nessa noite. Ai, só quem está crendo nessa noite, exalta o Senhor Jesus. Olha para cá. Aí diz a Bíblia que ele vai ficar, irmão, com alguns movimentos, espumando a boca, rangindo os dentes. E a Bíblia vai dizer que Jesus não vai curar aquele garoto imediatamente, porque Jesus vai tratar primeiro o pai do garoto. Jesus chega para o pai do garoto e vai fazer uma entrevista com o pai. E Jesus pergunta ao pai do garoto: há quanto tempo que esse garoto está sofrendo? Há quanto tempo que esse espírito maligno vem sobre ele e lança ele no fogo, lança nas águas para cima? Há quanto tempo? E eu comecei a querer entender os mistérios de Deus, porque Deus perguntou, porque Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Antes que eu abrisse a minha boca a falar sobre a palavra, Deus já sabia o que eu ia falar nessa noite. Então ele sabia, mas por que Jesus perguntou ao pai do garoto há quanto tempo ele está sofrendo? Sabe por quê, pastor? É porque a primeira coisa, Jesus quer ouvir da nossa boca, Jesus quer ouvir de nós mesmos, para ver se nós somos sinceros com Ele. Jesus conhece. Então Jesus falou: há quanto tempo ele está assim? E o pai dele falou: desde a infância, desde criança, desde a infância. Eu vejo o meu filho sofrer. E quem sabe ele começou a falar com Deus: Jesus, esse problema tira a paz, tira o sossego, eu não tenho mais alegria, Jesus. Desde a infância eu não sei o que é ter alegria, porque tem momento que eu estou alegre.
o teu problema nesta noite. Só quem está aqui não diz amém. Leva aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer, versículo 22, e muitas vezes o tem lançado na fogo, na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha para cá. Imagina você ver o seu filho se jogando na água para se matar. E essa enfermidade é conhecida em nosso meio como epilepsia. Você já sabe quais são os comportamentos dessa doença. Ele podia ser epilético. E essa enfermidade é tão terrível que ela quer matar, quer destruir. E essa enfermidade é procedência maligna. Porque a Bíblia diz que o diabo fez senão matar, roubar e o quê? E destruir. Então o demônio queria tirar esta vida, matar esta vida. Mas sempre assim, de um lado, Satanás está lutando para te matar, para te destruir. Mas do outro lado, veio o grandão da Galileia chamado Jesus de Nazaré, dizendo assim: Satanás, ele pode vir fazendo as suas armadilhas, mas eu venho desfazendo, desembaraço, eu venho quebrando as correntes, eu venho quebrando as macumbas, eu venho quebrando os raios, eu venho quebrando. Ele trabalha a noite, o dia inteiro, para você ser destruído, para matar, para abalar a tua fé. Mas vem Jesus se levantando do seu trono, dizendo: ei, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo nesta noite. Então o Pai estava dentro da sua casa. E o Pai disse: Senhor, pois, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, meu filho. Aí Jesus vai dizer: ao que me respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Minha querida, meu querido, qual é os teus dilemas? Qual é a tua aflição? Qual é o teu problema? Para você pode ser impossível, mas eu tenho a palavra de Deus dizendo: tudo é possível ao que crê. É possível Jesus salvar sua parentela. É possível Jesus curar você da enfermidade. É possível Jesus virar a sua vida, a página da sua vida aí nesse ano de 2023. É possível ao que crê. Se você crê, você vai vencer as barreiras dessa noite. Se você crê no Senhor, ainda esse ano a sua família vai ser alcançada, vai ser liberta pelas ordens infernais. Tem que crer. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé, temos que ter confiança no Senhor. E Jesus está falando nessa noite: ei, qual é o teu problema que você acha que não tem possibilidade de eu mudar? Qual é o cenário da sua vida que eu não possa remover os impedimentos e fazer você cantar o hino da vitória? Então Jesus está falando nessa noite: aleluia, não existe barreiras, não existe impedimento que para o adorador, que para uma adoradora. Ei, se as barreiras estão te igualando, mas Jesus está falando nessa noite: eu cheguei nessa noite primeiro, eu cheguei na tua casa primeiro, eu cheguei no teu casamento primeiro. Eu estou te dando injeção de ânimo e de fé nessa noite. Receba fé nessa noite. Imediatamente o pai do menino clamou com lágrimas. Ele disse: eu creio, ajuda a minha falta de.
transparente. Ele foi verdadeiro para Jesus, dizendo: Senhor, eu creio. Mas foi pelas tentativas que eu recorri em vários lugares para definir seu pé. Eu decepcionei na minha caminhada com algumas coisas, e por essa razão a minha fé está machucada, Jesus. A minha fé está ferida. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, mesmo assim, com a fé ferida, com a fé machucada, Jesus ainda atende um pedido dos seus escolhidos na terra. E Jesus fala para mim: pastor, que tem pessoas aqui que está ferida, a sua alma, a sua fé está machucada. Foi tantas promessas, foi tanta coisa que disse que ia acontecer, e até agora Jesus não moveu a palha. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: o tempo de cantar vai chegar, no tempo de Deus, e o tempo dele vai trazer alegria, vai trazer refrigério para a tua alma. Então saia dessa noite com a tua fé viva, com a tua fé grande na presença do Senhor Jesus. Eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Essa é a nossa palavra. Tantas vezes nós estamos sofrendo, aí Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer, mas está vendo, ainda nós somos incrédulos, sim ou não? Aleluia! Começa de mim mesmo. Tem luta e não parece que você está só. Tem coisa que passa na sua vida que você duvida. Mas aí chega Jesus na hora certa. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os teus anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem ele confia, caminha contigo de noite e de dia. Esse é o Jesus que nós seguimos. Ele chega na hora certa. Então o pai desse garoto, ele sabia que esse encontro ia acontecer.